Tudo começa de forma comum demais para levantar suspeitas, e talvez por isso seja tão perturbador. O homem afirma que estava voltando para casa depois do trabalho, caminhando pela mesma rua que percorreu durante mais de 10 anos, reconhecendo cada poste, cada rachadura na calçada, cada som distante da vizinhança. Nada parecia fora do lugar até o momento em que sentiu um puxão brusco no estômago, como se algo tivesse agarrado seu corpo por dentro. Ele descreve a sensação como uma queda sem movimento, um deslocamento sem sair do lugar. O mundo não escureceu, não houve clarão, apenas um silêncio estranho que durou menos de um segundo. Ao dar mais alguns passos, percebeu que as casas estavam ali, mas não eram exatamente as mesmas. As cores pareciam levemente erradas, como se alguém tivesse ajustado mal a saturação da realidade. O número de sua casa existia, mas a fonte era diferente. O portão rangia de outra forma. Quando entrou, sentiu imediatamente que aquele não era mais o seu lar. O cheiro era estranho, os móveis estavam posicionados de forma quase igual, mas não exatamente. O mais inquietante foi perceber que, ao olhar no espelho, seu reflexo demorou uma fração de segundo a copiar seus movimentos, como se estivesse decidindo se deveria acompanhá-lo ou não. Com o passar das horas, ele começou a testar aquela realidade, tentando encontrar algo que confirmasse se ainda estava no mesmo mundo. Ligou a televisão e encontrou canais com os mesmos nomes, mas com programas diferentes dos que lembrava. Notícias falavam de acontecimentos que, em sua memória, nunca tinham ocorrido. Pessoas conhecidas apareciam na tela ocupando cargos que jamais tiveram. Ao sair novamente para a rua, notou que os vizinhos o cumprimentavam pelo nome, mas havia algo errado no tom de voz, como se falassem por obrigação, não por reconhecimento real. Ele tentou puxar conversa, mas as respostas eram curtas, ensaiadas, sempre encerrando o diálogo rapidamente. O sentimento constante era o de estar sendo tolerado, não aceito. Em determinado momento, percebeu que sua sombra não acompanhava exatamente seus movimentos, se alongando de forma antinatural quando ele parava. O medo deixou de ser confuso e passou a ser concreto quando ele ouviu, vindo de dentro de sua própria cabeça, um sussurro repetindo a frase: "Você não era para estar aqui." Não era um pensamento, nem uma voz externa, mas algo intermediário, como se a própria realidade estivesse tentando avisá-lo do erro cometido. Desesperado para voltar, ele decidiu refazer seus passos, acreditando que talvez tivesse cruzado algum limite invisível. Caminhou novamente pela rua, tentando lembrar o ponto exato onde sentiu o puxão. Ao chegar ao local, ficou parado por vários minutos, sentindo o ar pesado, quase sólido ao redor do corpo. Foi então que percebeu que outras pessoas passavam por ele sem desviar, como se ele não ocupasse espaço físico suficiente para ser considerado um obstáculo. Em certo momento, uma mulher atravessou seu corpo, causando uma dor intensa, gelada, como se seus órgãos tivessem sido rearranjados. Ele caiu no chão, ofegante, enquanto ninguém reagia. Quando conseguiu se levantar, notou que o céu estava diferente, sem nuvens definidas, apenas uma massa cinzenta pulsando lentamente. Prédios distantes pareciam se repetir em padrões impossíveis. Ele correu, sentindo novamente aquela força invisível tentar puxá-lo, mas desta vez não para fora, e sim para mais fundo naquela realidade distorcida. O som de passos começou a ecoar atrás dele, mesmo quando não havia ninguém visível. O relato entra em uma fase ainda mais perturbadora quando ele descreve ter encontrado versões alternativas de pessoas que conhecia. Uma delas foi sua própria mãe, sentada em um banco de praça, olhando fixamente para o nada. Ao se aproximar, percebeu que o rosto dela parecia levemente deformado, como se estivesse sendo observado através de um vidro irregular. Ela o chamou pelo nome, mas completou a frase com uma data que ainda não havia acontecido. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela respondeu apenas que as trocas nem sempre saem perfeitas. Nesse momento, ele sentiu uma dor lancinante na cabeça e teve flashes de memórias que não eram suas, mostrando vidas que ele nunca viveu, decisões que nunca tomou. Ficou claro que aquela realidade funcionava como um depósito de versões descartadas, um lugar onde erros eram armazenados. Vozes começaram a surgir ao redor, repetindo fragmentos de pensamentos, misturando passado, presente e possibilidades que jamais deveriam existir.
Ele percebeu que quanto mais entendia aquele lugar, menos humano se sentia. O retorno aconteceu de forma violenta e inesperada. Ele descreve sentir seu corpo sendo esticado, comprimido e rasgado ao mesmo tempo, como se estivesse atravessando algo extremamente estreito. Acordou no chão de sua casa original, com dores que não conseguiam ser explicadas por nenhum exame médico. Tudo parecia normal à primeira vista, mas rapidamente as diferenças começaram a surgir. Pessoas próximas lembravam de discussões que nunca aconteceram. Objetos importantes estavam quebrados há anos, segundo todos, mesmo ele lembrando perfeitamente de tê-los usado no dia anterior. O relógio marcava a data correta, mas ele tinha certeza de ter passado semanas fora, não algumas horas. O mais assustador foi perceber que, em momentos de silêncio absoluto, conseguia ouvir novamente os sussurros, agora mais fracos, como se viessem de muito longe, chamando-o de volta. Ele passou a ter sonhos recorrentes com ruas que se dobravam sobre si mesmas e portas que surgiam onde antes havia paredes sólidas. O relato termina com um aviso perturbador. Ele afirma que a sensação de deslocamento nunca desapareceu completamente e que, em alguns dias específicos, o mundo parece ficar fino demais, frágil, como se pudesse rasgar a qualquer momento. Ele sente novamente o puxão no estômago, a pressão no ouvido e a certeza de que está prestes a ser levado outra vez. Segundo ele, as realidades não são paralelas de forma organizada, mas empilhadas, instáveis, e algumas pessoas acabam caindo entre elas. O mais inquietante é que ele acredita não ter sido puxado por acaso, mas selecionado, assim como outros que passaram por experiências semelhantes. Ele encerra o relato dizendo que, se você já sentiu por alguns segundos que algo estava fora do lugar, que o mundo parecia errado sem motivo aparente, talvez não seja apenas imaginação. Talvez seja apenas o início do momento em que algo, do outro lado, esteja decidindo puxar você também. Uma sensação de atraso, como se o tempo tivesse decidido andar um passo atrás da realidade. A pessoa afirma que tudo aconteceu dentro de um supermercado comum, em pleno horário de pico, com filas longas, crianças chorando e anúncios repetitivos ecoando pelos corredores. Enquanto empurrava o carrinho, ela percebeu que os sons começaram a ficar abafados, como se estivesse submersa. As pessoas continuavam se movendo, mas os lábios não combinavam com as palavras, e alguns movimentos se repetiam em pequenos ciclos. O momento exato em que foi puxada não veio com dor, mas com uma estranha leveza, como se o corpo tivesse perdido o peso. Por um instante, ela sentiu que estava sendo observada de todos os ângulos ao mesmo tempo. Quando piscou, o supermercado ainda estava ali, porém vazio. As luzes continuavam acesas, os caixas ligados, mas não havia absolutamente ninguém. O mais perturbador foi perceber que seu celular ainda marcava o mesmo horário, como se o mundo tivesse pausado apenas para ela. Ao caminhar pelos corredores desertos, ela notou que os produtos nas prateleiras eram versões levemente diferentes dos que conhecia. Marcas famosas tinham nomes alterados por uma única letra. Embalagens exibiam cores que não existiam em sua memória. Ao tocar em alguns objetos, sentia uma vibração estranha, quase orgânica. Em determinado momento, ouviu passos ao longe, mas nunca conseguia localizar a origem. As portas automáticas se abriam sozinhas, convidando-a a avançar, como se aquele lugar quisesse conduzi-la para algum ponto específico. Ao sair do supermercado, encontrou a rua completamente vazia, com carros estacionados, porém sem motoristas, e sem qualquer sinal de vida. O céu tinha uma coloração amarelada, pesada, e o ar parecia mais denso, dificultando a respiração. Ela tentou gritar, mas sua voz soava distante, como se não pertencesse àquele espaço. A sensação era clara. Ela não havia sido deixada ali por engano. Conforme caminhava pela cidade silenciosa, começou a perceber figuras paradas à distância, imóveis como estátuas. Ao se aproximar, via que eram pessoas, mas com expressões congeladas, olhos abertos demais, pele pálida e fria ao toque. Nenhuma reagia, nenhuma respirava. Era como se fossem moldes abandonados. Em um cruzamento, encontrou algo ainda pior. Uma versão de si mesma, parada no meio da rua, olhando fixamente para frente. Ao se aproximar, sentiu uma dor aguda na cabeça e uma avalanche de pensamentos que não eram seus, memórias de uma vida quase igual, mas com decisões diferentes. Ela entendeu, naquele instante, que aquela realidade não estava vazia,
apenas incompleta. Algo parecia retirar as pessoas, uma a uma, deixando apenas vestígios. Quando tocou a própria versão alternativa, sentiu novamente a força puxando seu corpo, mas desta vez de dentro para fora, como se aquela realidade estivesse tentando expulsá-la. O ambiente começou a se deteriorar rapidamente. Prédios tremiam, o asfalto apresentava rachaduras que não levavam a lugar nenhum, apenas escuridão absoluta. Um som grave começou a ecoar por toda a cidade, semelhante a um alarme distante. Vozes surgiram, sobrepostas, dizendo frases desconexas, mas uma se destacava repetidamente: "Você entrou na camada errada." Ela correu, sentindo que o espaço ao seu redor se dobrava, ruas mudando de posição quando não estavam sendo observadas. Em determinado ponto, percebeu portas surgindo nas paredes dos prédios, todas fechadas, exceto uma. Ao se aproximar, sentiu um pavor instintivo, como se soubesse que atravessar aquela porta significaria algo irreversível. Antes que pudesse decidir, a força invisível voltou a agir, puxando-a violentamente em direção à abertura. O retorno aconteceu de forma abrupta. Ela acordou caída no chão do mesmo supermercado, com pessoas ao redor perguntando se estava passando mal. Para todos, ela havia desmaiado por poucos segundos. No entanto, para ela, horas haviam se passado naquele outro lugar. Ao tentar explicar o que sentiu, percebeu que algumas palavras simplesmente não existiam mais em sua mente, como se o idioma tivesse sido apagado. Nos dias seguintes, começou a notar falhas estranhas na realidade. Pessoas repetindo frases exatamente da mesma forma, relógios atrasando e adiantando sem motivo, e reflexos que demoravam a acompanhá-la. Em sonhos, via novamente a cidade vazia e a porta aberta, sempre acompanhada da sensação de que algo havia ficado incompleto. O mais perturbador era sentir que não tinha voltado sozinha. O relato termina com um alerta silencioso. Ela afirma que, desde aquela experiência, sente pequenos puxões em momentos aleatórios, como se a realidade estivesse tentando se reajustar. Em locais movimentados, às vezes tudo fica silencioso por um segundo, exatamente como no supermercado. Segundo ela, existem camadas da realidade que se sobrepõem, e algumas pessoas acabam caindo nelas por engano, ou talvez por escolha de algo que não compreendemos. Ela acredita que aquela cidade vazia não era um mundo alternativo completo, mas um espaço de transição, onde versões incompletas são descartadas. E finaliza dizendo que, se você já sentiu que o mundo travou por um instante, que tudo ficou quieto demais sem explicação, talvez não tenha sido apenas um lapso. Talvez tenha sido o momento exato em que outra realidade tentou puxar você, e por pouco não conseguiu. Uma simples ligação telefônica. A pessoa afirma que estava em casa, à noite, quando o celular tocou exibindo o próprio número na tela. Achando se tratar de algum erro da operadora, ela atendeu. Do outro lado da linha, ouviu apenas a própria respiração, com um atraso de alguns segundos, como um eco imperfeito. Antes que pudesse desligar, sentiu um forte aperto no peito, seguido por uma sensação de queda, mesmo estando parada. As luzes da casa piscaram uma única vez, e quando se estabilizaram, tudo parecia normal. Porém, o silêncio era absoluto, pesado demais. Ao olhar pela janela, percebeu que a rua estava idêntica, mas sem qualquer sinal de vida. Nenhum carro passando, nenhum cachorro latindo, nenhuma luz acesa nas casas vizinhas. O relógio da parede continuava funcionando, mas o som dos ponteiros parecia alto demais, como se o tempo estivesse tentando provar que ainda existia naquele lugar. Ela começou a circular pela casa tentando identificar algo errado, e quanto mais observava, mais percebia pequenas falhas. Fotografias de família mostravam pessoas com rostos borrados, como se nunca tivessem sido finalizados. Espelhos refletiam o ambiente com um leve atraso, e em alguns ângulos mostravam cômodos que não existiam naquela casa. Ao sair para a rua, sentiu o ar pesado, difícil de puxar para os pulmões. As casas estavam no lugar certo, mas todas tinham portas e janelas fechadas, sem exceção. Em determinado momento, ouviu novamente o celular tocar. Ao atender, ouviu sua própria voz dizendo frases que ela ainda não havia pensado. Era como se alguém estivesse lendo seus pensamentos antes mesmo que se tornassem conscientes. A ligação caiu sozinha, e logo depois ela sentiu um puxão violento nas costas, como se algo tentasse arrastá-la para fora daquela camada de realidade.
A tentativa de fuga só a levou mais fundo. As ruas começaram a se repetir, formando um ciclo impossível. Sempre que dobrava uma esquina, retornava ao mesmo quarteirão. O céu escureceu rapidamente, mas não chegou a ficar noite, permanecendo em um tom azul profundo, artificial. Foi então que ela viu pessoas pela primeira vez. Elas surgiram de repente, paradas no meio da rua, todas olhando diretamente para ela. Ao se aproximar, percebeu que tinham o mesmo rosto que o seu, porém com expressões diferentes, algumas chorando, outras sorrindo de forma distorcida. Cada uma começou a falar ao mesmo tempo, contando versões de sua vida que nunca aconteceram, decisões que ela quase tomou, caminhos abandonados. A pressão na cabeça se tornou insuportável, e ela caiu de joelhos, entendendo que aquelas versões não estavam ali por acaso. Aquela realidade parecia ser um ponto de encontro de possibilidades descartadas. As versões começaram a se aproximar lentamente, e a cada passo o ambiente ao redor se desfazia. Casas perdiam textura, postes se dobravam como se fossem feitos de borracha, e o chão ondulava sob seus pés. Uma das versões segurou seu braço e sussurrou que nenhuma delas deveria existir ali por muito tempo. Segundo ela, aquele lugar era um erro, um espaço entre realidades onde ecos de vidas diferentes acabavam se acumulando. As vozes se sobrepunham, criando um ruído ensurdecedor, até que tudo parou subitamente. O silêncio voltou, acompanhado de uma sensação de puxão extremamente forte, como se algo tivesse decidido encerrar aquela permanência. Ela descreve a sensação de ser comprimida em algo menor que um ponto, perdendo completamente a noção de corpo, memória e identidade por alguns instantes impossíveis de medir. O retorno aconteceu no mesmo local onde tudo começou. Ela acordou sentada no sofá de casa, com o celular ainda na mão, exibindo a chamada encerrada do próprio número. Para o mundo, nada havia acontecido. No entanto, os efeitos começaram a surgir nos dias seguintes. Pessoas próximas lembravam de conversas que nunca ocorreram. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Em certos momentos, ela via reflexos que não correspondiam aos seus movimentos. O mais perturbador eram as ligações que continuavam acontecendo, sempre em horários aleatórios, sempre do próprio número, mas agora em silêncio absoluto. Nenhuma respiração, nenhum som, apenas a sensação de estar sendo observada através da linha. Ela parou de atender, mas isso não fez as ligações cessarem. O relato termina com uma revelação inquietante. Ela afirma ter entendido que aquela realidade alternativa não era um mundo separado, mas uma sobreposição, um espaço onde versões divergentes de uma mesma pessoa acabam se encontrando quando algo falha na estrutura do real. Segundo ela, algumas pessoas são puxadas não para aprender algo, mas para equilibrar algo que saiu do controle. Ela diz sentir, até hoje, que uma parte de si nunca voltou completamente, e que em momentos de silêncio absoluto ainda consegue ouvir sua própria respiração ecoando em atraso. O aviso final é simples e perturbador. Se um dia o seu telefone tocar mostrando seu próprio número, talvez não seja um erro. Talvez seja apenas uma outra versão sua, presa em outra realidade, tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta. Em uma viagem curta, daquelas feitas quase no automático, sem atenção aos detalhes. A pessoa afirma que estava dirigindo por uma estrada conhecida, usada semanalmente para visitar um parente, quando percebeu algo estranho no painel do carro. O relógio digital começou a alternar entre horários impossíveis, avançando minutos e depois voltando segundos, como se não conseguisse se fixar em uma linha de tempo. Ao mesmo tempo, o rádio passou a emitir um chiado contínuo, misturado com vozes distantes que não formavam palavras completas. A estrada permanecia igual, mesma sinalização, mesmas curvas, mas o movimento simplesmente desapareceu. Nenhum outro carro, nenhum farol ao longe. Foi então que ela sentiu o puxão, descrito como uma força lateral, como se algo tivesse tentado arrancar o carro da pista sem movê-lo fisicamente. O volante ficou pesado, o ar rarefeito, e por um instante ela teve a certeza de que não estava mais seguindo para frente, mas sendo deslocada para outro lugar que não possuía direção definida. Quando o carro finalmente parou, a estrada ainda existia, porém parecia antiga demais. O asfalto estava rachado, a pintura das faixas quase apagada, e placas de sinalização exibiam nomes de cidades que ela reconhecia, mas com grafias erradas, como se alguém tivesse escrito de memória. Ao sair do veículo, percebeu que o silêncio era total,
sem vento, sem insetos, sem qualquer som natural. O celular não tinha sinal, mas curiosamente mostrava notificações antigas, mensagens que ela lembrava de ter recebido anos atrás, reaparecendo como se fossem novas. Ao tentar retornar ao carro, notou que o reflexo nos vidros não correspondia exatamente à sua imagem, apresentando pequenos atrasos e movimentos involuntários. A sensação era clara: aquela estrada não levava a lugar algum, era apenas um corredor entre realidades, e ela havia sido puxada para dentro dele sem qualquer escolha. Seguindo a estrada a pé, ela começou a ver estruturas surgindo ao longe, semelhantes a postos de gasolina abandonados, pontes inacabadas e construções interrompidas no meio do processo. Tudo parecia existir pela metade. Em um desses lugares, encontrou pessoas paradas, olhando para a estrada, imóveis, como se estivessem esperando algo. Ao se aproximar, percebeu que algumas delas tinham traços familiares, lembrando conhecidos, colegas de trabalho e até versões mais jovens de si mesma. Nenhuma falava, mas todas acompanhavam seus movimentos com os olhos. Quando tentou tocá-las, sentiu uma resistência estranha, como se tocasse algo que não estava totalmente sólido. Nesse momento, uma forte dor de cabeça tomou conta, acompanhada de imagens rápidas mostrando acidentes evitados por pouco, decisões mudadas no último segundo, caminhos de vida que quase aconteceram. Ela entendeu que aquele lugar reunia versões que haviam falhado em se fixar em uma única realidade. O ambiente começou a se tornar instável. A estrada se alongava infinitamente à frente e desaparecia atrás dela. O céu assumiu uma coloração escura, sem estrelas, apenas um vazio profundo. Vozes começaram a surgir, primeiro como murmúrios, depois mais claras, repetindo números, datas e nomes que ela reconhecia como momentos importantes de sua vida. Uma das figuras finalmente se moveu e falou, dizendo que aquele espaço existia para conter desvios, pessoas que estiveram perto demais de sair de sua realidade original, mas não completamente. Segundo essa figura, algumas consciências acabam sendo puxadas para esse lugar para evitar rupturas maiores. O problema, segundo ela, é que nem todas conseguem retornar. Ao ouvir isso, a sensação de puxão voltou, agora muito mais intensa, como se forças opostas disputassem o mesmo corpo. O retorno aconteceu em um piscar de olhos. Ela estava novamente dirigindo, com o carro em movimento, como se nunca tivesse parado. O rádio funcionava normalmente, outros veículos surgiam na estrada e o relógio marcava um horário coerente. No entanto, o corpo tremia, e a sensação de deslocamento não desapareceu. Nos dias seguintes, ela começou a perceber falhas sutis, trajetos que pareciam mais longos do que deveriam, pessoas que lembravam de encontros que ela não lembrava de ter tido, e sonhos recorrentes com estradas intermináveis e placas sem destino. Em alguns momentos, ao dirigir sozinha, sentia o volante puxar levemente para o lado, exatamente como na primeira vez, acompanhado daquele silêncio pesado que antecede algo errado. O relato termina com um aviso inquietante. Ela afirma que acredita que certas estradas não são apenas caminhos físicos, mas pontos de transição, lugares onde a realidade se torna mais frágil. Segundo ela, nem todas as pessoas percebem quando são puxadas, e algumas acabam vivendo vidas que não eram exatamente as suas, sem jamais saber. Ela diz sentir, até hoje, que parte de si ficou naquele corredor entre realidades, parada à beira da estrada, esperando. E conclui afirmando que, se um dia você estiver dirigindo por um caminho conhecido e, de repente, tudo ficar silencioso demais, talvez não seja apenas cansaço. Talvez seja o momento exato em que outra realidade esteja tentando puxar você para fora da sua. Um prédio comercial comum, em um andar alto, durante um expediente aparentemente normal. A pessoa afirma que trabalhava sozinha até mais tarde quando percebeu algo estranho no elevador. O painel indicava os andares corretamente, mas o botão do seu andar permanecia aceso mesmo após a porta se abrir. Ao entrar, sentiu um leve desequilíbrio, como se o chão tivesse cedido por um instante. O elevador desceu apenas um andar e parou bruscamente. As luzes piscaram, e um silêncio pesado tomou conta do espaço. Quando a porta se abriu, o corredor parecia o mesmo, porém excessivamente longo, com lâmpadas espaçadas de forma irregular. O ar estava frio demais, e cada passo produzia um eco prolongado. Foi nesse momento que sentiu o puxão, não para frente ou para trás, mas para baixo, como se algo quisesse arrancá-la da superfície do mundo. Ainda assim,
Tudo permanecia visível, estável demais para ser um sonho. Ao caminhar pelo corredor, ela percebeu portas com numerações impossíveis, andares que não existiam no prédio original. Algumas portas vibravam levemente, como se algo estivesse se movendo do outro lado. Ao encostar o ouvido, ouviu fragmentos de conversas que pareciam acontecer em tempos diferentes, risadas interrompidas, choros distantes, sons que não combinavam entre si. Em determinado ponto, o corredor se bifurcava, algo que jamais existiu naquele andar. Ao escolher um dos caminhos, sentiu novamente a pressão no peito, acompanhada de uma vertigem intensa. O relógio de pulso girava sem controle. Quando tentou voltar, o corredor atrás dela havia desaparecido, substituído por uma parede lisa. Ficou claro que aquele elevador não havia parado em um andar, mas em uma camada intermediária, construída com pedaços de outras realidades. As figuras começaram a surgir de dentro das portas. Pessoas comuns, vestidas como funcionários do prédio, mas com expressões vazias e movimentos ligeiramente atrasados. Elas caminhavam sem tocá-la, atravessando seu corpo como se ela fosse uma projeção incompleta. Cada contato deixava uma sensação de frio profundo, acompanhada de memórias que não eram suas, reuniões que nunca participou, decisões que jamais tomou, vidas que quase viveu. Uma dessas figuras finalmente falou, dizendo que aquele lugar existia para acomodar falhas, momentos em que escolhas simultâneas criaram conflitos demais para uma única realidade sustentar. O elevador, segundo ela, funcionava como um atalho instável entre camadas, puxando pessoas no momento exato em que a estrutura do real ficava frágil. Ao ouvir isso, o ambiente começou a se distorcer, como se aquela informação não devesse ser compreendida. As luzes do corredor se apagaram uma a uma, e o chão começou a se inclinar, forçando-a a caminhar sem saber para onde. Vozes ecoavam pelos dutos invisíveis, repetindo seu nome em tons diferentes, algumas suaves, outras agressivas. Em um reflexo escuro na parede, ela viu versões de si mesma presas em outros corredores, batendo, gritando, implorando para não serem deixadas ali. A pressão aumentou até se tornar quase insuportável, e então tudo foi puxado de uma só vez, como se o espaço tivesse sido dobrado ao redor de seu corpo. Ela descreve a sensação de ser comprimida, fragmentada e rearranjada, perdendo por completo a noção de tempo. Não havia escuridão, apenas uma luz opaca e um ruído constante, como um motor distante mantendo aquele lugar funcionando. O retorno aconteceu dentro do elevador, exatamente no momento em que a porta se abria no andar correto. Para qualquer outra pessoa, nada de estranho havia acontecido. No entanto, ela saiu tremendo, com a sensação de ter passado dias naquele espaço. Nos dias seguintes, começou a perceber falhas inquietantes, elevadores parando em andares errados, corredores que pareciam longos demais, reflexos que não acompanhavam seus movimentos. Em sonhos, ela se via presa em corredores infinitos, ouvindo o som metálico de portas se abrindo atrás de si. O mais perturbador era sentir, sempre que entrava em um elevador, um leve puxão para baixo, acompanhado da certeza de que aquele acesso ainda estava ativo. O relato termina com um aviso silencioso e perturbador. Ela afirma que prédios altos, cheios de andares e passagens verticais, funcionam como pontos frágeis da realidade, lugares onde as camadas se encostam com mais facilidade. Segundo ela, nem todos que entram em um elevador chegam exatamente ao mesmo lugar de onde saíram. Alguns ficam presos nos espaços entre, substituídos por versões quase idênticas. Ela diz que, até hoje, evita elevadores sempre que pode, mas sabe que isso não garante segurança. E conclui afirmando que, se um dia você entrar em um elevador e sentir o chão desaparecer por um segundo, talvez não seja apenas vertigem. Talvez seja o momento em que outra realidade esteja tentando puxar você para fora da sua. Em um local que deveria ser seguro, o próprio quarto. A pessoa afirma que estava deitada, já com as luzes apagadas, quando percebeu que o silêncio estava estranho demais, como se todos os sons do mundo tivessem sido retirados ao mesmo tempo. Nenhum barulho de rua, nenhum eletrodoméstico, nem mesmo o próprio respirar parecia produzir som. Ao tentar se mover, sentiu o corpo pesado, colado ao colchão, enquanto o teto parecia se afastar lentamente, ficando alto demais. Foi então que surgiu a sensação de puxão, não física, mas interna, como se algo estivesse agarrando sua consciência e tentando arrancá-la do corpo.
Ela descreve que o quarto começou a se repetir, como reflexos infinitos, paredes surgindo atrás de paredes, todas idênticas. Cada tentativa de piscar os olhos piorava a distorção. O medo não veio de imediato, mas a certeza absoluta de que aquele espaço já não obedecia às mesmas regras da realidade que ela conhecia. Sem perceber como, ela se viu sentada na cama, mas o quarto estava diferente. Os móveis estavam ali, porém envelhecidos, cobertos por marcas de uso que nunca existiram. Fotografias na parede mostravam cenas familiares, mas com pessoas ausentes ou substituídas por silhuetas borradas. Ao olhar pela janela, não havia céu, apenas um vazio escuro, profundo, como se o mundo tivesse sido interrompido naquele ponto. Quando tentou sair do quarto, a porta se abriu para outro quarto idêntico, e depois outro, formando uma sequência infinita. A cada passagem, sentia a realidade ficar mais fraca, mais fina. Em alguns quartos, ouviu respirações que não eram suas. Em outros, viu marcas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. Ficou claro que aquele não era apenas um lugar alternativo, mas uma armadilha criada entre realidades. Conforme avançava pelos quartos, começou a encontrar pessoas sentadas nas camas, imóveis, olhando para frente. Ao se aproximar, percebeu que todas tinham algo em comum. Eram versões dela mesma, em idades diferentes, algumas mais velhas, outras mais jovens. Nenhuma reagia, mas todas pareciam conscientes. Quando uma delas finalmente falou, disse que aquele lugar era para onde iam as pessoas puxadas durante o sono, quando a mente fica vulnerável demais para resistir. Segundo ela, nem todas conseguem voltar, e as que voltam nunca retornam completas. A cada palavra ouvida, memórias começaram a se misturar, lembranças que não eram suas invadindo sua mente, mostrando noites que ela nunca viveu, escolhas que nunca fez, finais que quase aconteceram. A pressão na cabeça se tornou insuportável, e o puxão voltou, mais forte, como se aquele lugar estivesse tentando mantê-la ali. O ambiente começou a colapsar. Os quartos se dobravam uns sobre os outros, paredes atravessando corpos, camas se fundindo ao chão. Um som grave passou a vibrar no ar, semelhante a um coração gigantesco batendo fora de ritmo. As versões começaram a se levantar, andando lentamente em sua direção, repetindo frases que ela lembrava de ter pensado ao longo da vida, medos, arrependimentos e dúvidas. Uma delas afirmou que aquele espaço existia para conter consciências que escapavam por pouco de suas linhas de realidade originais. Quando isso acontecia durante o sono, o risco era maior, pois a mente não oferecia resistência. Ela sentiu que estava sendo dividida, puxada para lados diferentes ao mesmo tempo, como se várias realidades tentassem reivindicá-la simultaneamente. A sensação final antes do retorno foi a de estar sendo costurada de volta às pressas. Ela acordou em sua cama, suando frio, com o coração acelerado. Tudo parecia normal, mas algo estava errado. O relógio marcava um horário que não fazia sentido, avançado demais para quem acabou de adormecer. Nos dias seguintes, começou a notar mudanças sutis, sonhos excessivamente vívidos, lapsos de memória, objetos que apareciam em lugares impossíveis. Em alguns momentos, ao se olhar no espelho, sentia que a imagem demorava a reconhecê-la. À noite, sempre que o silêncio ficava absoluto, sentia novamente o puxão interno, como se algo estivesse testando sua presença naquela realidade. O medo maior não era o de ser puxada de novo, mas a sensação de que talvez já tivesse sido, e apenas não tivesse percebido completamente. O relato termina com um aviso perturbador. Ela afirma acreditar que o sono é um dos momentos mais perigosos para a consciência, pois é quando as barreiras entre realidades se tornam mais frágeis. Segundo ela, algumas pessoas acordam em mundos quase idênticos, sem jamais perceber a troca. Outras ficam presas nos espaços entre, repetindo noites que nunca terminam. Ela diz que, até hoje, evita dormir no escuro total, mantendo sempre alguma luz acesa, como se isso pudesse ancorá-la à realidade correta. E finaliza afirmando que, se um dia você acordar no meio da noite e sentir que o quarto está silencioso demais, amplo demais ou estranho demais, talvez não seja apenas um pesadelo. Talvez seja o momento exato em que outra realidade esteja tentando puxar você enquanto ainda dorme. Em um local de passagem, onde ninguém costuma prestar atenção, uma estação de metrô no fim da noite. A pessoa afirma que aguardava o último trem, sentada no banco da plataforma quase vazia,
quando percebeu algo estranho no painel eletrônico. Os horários continuavam mudando, mas nenhum trem chegava. O som distante dos trilhos ecoava, porém nunca se aproximava. Foi então que ela sentiu uma pressão repentina na cabeça, como se o ar tivesse se comprimido ao redor do corpo. As luzes da estação piscaram uma única vez, e o ambiente pareceu se alongar, como se o espaço tivesse sido esticado. Quando se levantou, notou que a plataforma estava completamente vazia, mas ainda iluminada. Nenhum funcionário, nenhum passageiro, nenhum aviso sonoro. O silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Nesse exato momento, veio o puxão, descrito como uma força invisível arrastando a realidade para longe, enquanto ela permanecia parada no mesmo lugar. O chegou sem aviso. Não houve vento, nem ruído metálico. Apenas o trem parado à sua frente, com as portas abertas. O interior parecia normal demais, limpo demais, organizado demais. Ao entrar, sentiu imediatamente que algo estava errado. Os assentos estavam ocupados por pessoas imóveis, todas olhando para frente, com expressões neutras demais para parecerem vivas. Quando as portas se fecharam, o trem começou a se mover sem qualquer solavanco, atravessando túneis que pareciam longos demais para aquela linha. Pelas janelas, não havia paredes, apenas um vazio escuro, pontuado por flashes rápidos de lugares que ela reconhecia. Ruas da infância, quartos antigos, corredores de hospitais. Cada imagem surgia e desaparecia em frações de segundo. A sensação era de estar atravessando memórias que não pertenciam apenas a ela, mas a muitas outras pessoas. Conforme o trem avançava, os passageiros começaram a se mover lentamente, virando a cabeça de forma sincronizada em sua direção. Ela percebeu que alguns rostos eram familiares, pessoas que reconhecia vagamente, mas não sabia de onde. Um deles finalmente falou, dizendo que aquele trem não seguia linhas fixas, mas rupturas. Segundo ele, aquele transporte existia para recolher pessoas no momento exato em que suas realidades ficavam instáveis demais. Cada parada correspondia a uma falha diferente. Quando ela perguntou para onde estavam indo, o homem respondeu que ninguém realmente chegava a um destino, apenas era redistribuído. Nesse instante, o trem desacelerou, e as luzes internas começaram a falhar, revelando sombras que não combinavam com os corpos que as projetavam. O trem parou em uma estação que não constava em nenhum mapa. As paredes estavam cobertas por placas com nomes de lugares que nunca existiram. Ao descer, sentiu o chão vibrar, como se aquele espaço estivesse prestes a se desfazer. As pessoas saíram do trem em silêncio, caminhando em direções diferentes, atravessando portas que surgiam diretamente nas paredes da estação. Algumas dessas portas se abriam sozinhas, revelando ambientes conhecidos, como casas, escolas, escritórios. Outras mostravam apenas escuridão. Uma voz ecoou pelo alto-falante, repetindo seu nome, acompanhado de datas importantes da sua vida. Ela sentiu o puxão novamente, agora dividido, como se várias realidades estivessem tentando puxá-la ao mesmo tempo. O ar ficou pesado, e o espaço começou a se dobrar sobre si mesmo. O retorno foi abrupto. Ela estava novamente sentada na plataforma original, com o painel indicando a chegada iminente do trem correto. Pessoas começaram a surgir ao redor, como se sempre estivessem ali. Para todos, nada havia acontecido. No entanto, ela sentia o corpo pesado, como se tivesse sido rearranjado. Nos dias seguintes, começou a notar falhas inquietantes. Anúncios do metrô mencionando estações que não existiam, passageiros que pareciam observá-la tempo demais, reflexos nas janelas que mostravam o trem vazio por alguns segundos. Em sonhos, ela se via presa naquele vagão, ouvindo novamente a frase sobre redistribuição. A sensação constante era de que não havia voltado sozinha, de que algo daquele sistema ainda a reconhecia. O relato termina com um aviso perturbador. Ela afirma acreditar que certos meios de transporte não apenas levam pessoas de um lugar a outro, mas atravessam pontos frágeis da realidade. Segundo ela, algumas linhas funcionam como coletores, puxando pessoas no momento exato em que não deveriam estar ali. Ela diz que, até hoje, evita pegar o último trem da noite, pois sente que aquele transporte específico continua ativo, esperando. E finaliza afirmando que, se um dia você estiver em uma estação vazia, com horários que não fazem sentido e um silêncio pesado demais, talvez não seja atraso.
Talvez seja o momento em que outra realidade está prestes a chegar para puxar você também. A pessoa afirma que estava aguardando atendimento em um banco, olhando distraidamente para o painel eletrônico que chamava senhas, quando percebeu que o número exibido não avançava. As pessoas eram chamadas, se levantavam, mas o painel permanecia preso no mesmo código. O ambiente continuava barulhento, mas os sons começaram a se sobrepor de forma estranha, como se várias conversas diferentes ocupassem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Foi então que ela sentiu o puxão, descrito como uma pressão súbita atrás dos olhos, acompanhada da sensação de que o corpo estava sendo puxado para trás, mesmo permanecendo sentada. Ao piscar os olhos, tudo parecia igual, mas algo essencial havia mudado. As pessoas ao redor estavam imóveis, congeladas no meio de gestos incompletos, e o painel continuava aceso, agora piscando lentamente, como se estivesse esperando apenas por ela. Ao se levantar, percebeu que podia se mover livremente, enquanto todos os outros permaneciam parados, como manequins. O som havia desaparecido quase por completo, restando apenas um zumbido baixo, constante. Os funcionários estavam atrás dos balcões, com expressões neutras demais, olhos abertos, mas sem foco. Ao tentar falar, sua voz soava abafada, distante, como se estivesse vindo de outro cômodo. O painel então mudou sozinho, exibindo apenas seu nome, repetido várias vezes, acompanhado de datas que ela reconhecia como momentos decisivos da sua vida. Cada passo dentro da agência parecia exigir esforço, como se o chão estivesse mais pesado. A sensação era clara. Aquele lugar havia deixado de ser apenas um banco e se transformado em um ponto de triagem, onde algo avaliava quem deveria seguir adiante. Portas começaram a surgir onde antes havia paredes. Algumas davam para ambientes conhecidos, como salas de espera, corredores de hospitais, salas de aula. Outras se abriam para espaços completamente estranhos, cheios de luz opaca ou escuridão absoluta. Conforme caminhava, começou a ver outras pessoas que não estavam ali antes. Elas pareciam confusas, andando em círculos, repetindo frases desconexas. Ao se aproximar, percebeu que todas haviam sido puxadas de situações banais: filas, salas de espera, pontos de ônibus. Uma dessas pessoas afirmou que aquele espaço existia entre momentos, capturando indivíduos exatamente quando estavam distraídos demais para perceber a transição. Segundo ela, nem todos eram devolvidos para o lugar correto. Alguns eram enviados para realidades próximas, quase idênticas, onde pequenas diferenças passavam despercebidas por anos. O ambiente começou a se tornar instável. O chão tremia levemente, o teto parecia subir e descer, e as portas se abriam e fechavam sozinhas. Uma voz surgiu do painel, agora ecoando por todo o espaço, chamando nomes que se misturavam, como se várias listas fossem lidas ao mesmo tempo. Quando o nome dela foi chamado novamente, sentiu um puxão violento, dividido em direções opostas. Imagens invadiram sua mente, versões de si mesma vivendo vidas diferentes, fazendo escolhas quase iguais, mas com finais completamente distintos. Ela entendeu que aquele lugar não servia apenas para transportar pessoas, mas para redistribuí-las quando as linhas de realidade ficavam sobrecarregadas. A dor não era física, mas existencial, como se sua identidade estivesse sendo esticada além do limite. O retorno aconteceu sem aviso. Ela estava novamente sentada na cadeira do banco, com o número sendo chamado normalmente no painel. Pessoas se moviam, conversavam, reclamavam da espera. Para todos, nada havia acontecido. No entanto, ela sentia um cansaço profundo, como se tivesse vivido dias inteiros naquele espaço intermediário. Nos dias seguintes, começou a notar mudanças sutis, documentos com datas levemente diferentes, lembranças que ninguém mais compartilhava, pessoas que afirmavam conhecê-la melhor do que deveriam. Em alguns momentos, ao ficar parada em filas novamente, sentia o mesmo zumbido, a mesma pressão atrás dos olhos, como se aquele sistema ainda pudesse localizá-la. O relato termina com um aviso inquietante. Ela afirma acreditar que filas e salas de espera são momentos perigosos, pois a mente entra em um estado automático, vulnerável. Segundo ela, é nesses instantes que a realidade encontra brechas para puxar pessoas para fora da linha correta. Ela diz que, até hoje, evita olhar fixamente para painéis eletrônicos, relógios ou números repetidos, pois sente que isso facilita a conexão.
E conclui afirmando que, se um dia você estiver esperando algo simples, e por um segundo, tudo ao redor parecer travar, talvez não seja impaciência. Talvez seja o instante exato em que outra realidade está avaliando se você ainda deve permanecer nesta. Durante uma chamada de vídeo, em uma noite comum, sem qualquer clima de estranheza inicial, a pessoa afirma que conversava com um amigo quando percebeu algo sutilmente errado na própria imagem refletida na tela. O atraso do vídeo parecia maior do que o normal, mas não o suficiente para levantar suspeitas imediatas. Em determinado momento, ela moveu a mão e viu o próprio gesto se repetir na tela com alguns segundos de diferença, acompanhado de um leve desfoque no rosto. O amigo continuava falando normalmente, mas o áudio começou a se distorcer, como se duas conversas diferentes ocupassem o mesmo canal. Foi então que ela sentiu o puxão, descrito como uma força interna que começou na cabeça e desceu pelo corpo inteiro, como se algo estivesse tentando alinhar sua consciência com outro ponto fora daquela chamada. A tela congelou, e o ambiente ao redor perdeu profundidade, ficando plano demais, artificial demais. Quando a chamada caiu, o quarto ainda estava ali, mas o silêncio era absoluto. A luz do monitor permanecia acesa, exibindo sua própria imagem, agora imóvel, encarando diretamente a câmera. O mais perturbador era que aquela versão piscava, respirava e parecia consciente. Ao tentar se mover, ela sentiu dificuldade, como se estivesse levemente fora de sincronia com o próprio corpo. O reflexo na tela sorriu antes dela, mexeu a cabeça de forma independente e abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em seguida, palavras começaram a aparecer digitadas sozinhas no campo de chat, formando frases que descreviam pensamentos que ela ainda não havia expressado. A sensação era clara. Aquela versão não era um atraso técnico, mas algo que havia sido puxado de outra realidade e agora tentava ocupar o mesmo espaço. A imagem na tela começou a se multiplicar, dividindo-se em várias janelas menores, cada uma mostrando uma versão ligeiramente diferente dela mesma. Algumas pareciam cansadas, outras machucadas, outras assustadoramente calmas. Cada uma começou a escrever mensagens simultaneamente, descrevendo escolhas diferentes feitas em momentos críticos da vida. Uma delas afirmou que aquela chamada havia criado uma sobreposição, um ponto de contato entre realidades próximas demais. Segundo essa versão, sistemas digitais funcionavam como espelhos instáveis, capazes de alinhar consciências quando as condições certas surgiam. Quanto mais ela observava as telas, mais sentia o puxão aumentar, como se estivesse sendo disputada. O quarto começou a apresentar falhas visuais, sombras atrasadas, objetos duplicados por frações de segundo, como se o espaço estivesse tentando decidir qual versão manter. O colapso aconteceu rapidamente. O monitor emitiu um brilho intenso, e todas as imagens se fundiram em uma só. Ela sentiu a sensação de estar sendo puxada para frente, diretamente para dentro da tela, enquanto ao mesmo tempo algo tentava empurrá-la para trás. O som voltou de forma violenta, com vozes sobrepostas dizendo seu nome em tons diferentes. Durante segundos impossíveis de medir, ela viu memórias que não eram apenas suas, mas de todas aquelas versões, misturadas sem ordem. Uma frase se destacou entre o caos: "A que permanecer será a mais estável." Nesse instante, tudo se contraiu, como se a realidade tivesse tomado uma decisão definitiva. Ela acordou sentada diante do computador, com a chamada encerrada e o relógio marcando apenas alguns minutos depois do horário inicial. Para qualquer outra pessoa, nada havia acontecido. No entanto, nos dias seguintes, pequenas incoerências começaram a surgir. Pessoas próximas lembravam de conversas que ela não se recordava. Hábitos pareciam ligeiramente diferentes, como se não tivessem sido escolhidos conscientemente. O mais perturbador era sentir, em momentos de silêncio, pensamentos que não pareciam totalmente seus, como ecos de decisões alternativas tentando se manifestar. Ao olhar para a própria imagem em espelhos ou telas, às vezes sentia um leve atraso, quase imperceptível, mas suficiente para gerar desconforto constante. O relato termina com um aviso inquietante. Ela afirma acreditar que tecnologias de imagem e comunicação criam pontos frágeis entre realidades, especialmente quando refletem a própria identidade. Segundo ela, nem todas as pessoas que passam por essas sobreposições percebem a troca que ocorreu. Algumas versões simplesmente assumem, e a vida segue com pequenas falhas difíceis de provar. Ela diz que, até hoje,
Evita chamadas de vídeo longas e cobre a câmera sempre que possível, pois sente que aquele acesso ainda existe. E conclui afirmando que, se um dia você olhar para a própria imagem em uma tela e sentir que ela observou você primeiro, talvez não seja imaginação. Talvez seja outra versão sua, puxada de outra realidade, tentando decidir se este mundo ainda pertence a você. Durante algo considerado inofensivo, uma simples visita a um shopping center. A pessoa afirma que entrou apenas para passar o tempo, andando sem rumo entre vitrines e corredores iluminados demais. Em determinado momento, percebeu que estava passando repetidamente pela mesma loja, mesmo jurando ter mudado de direção várias vezes. As músicas ambientes pareciam reiniciar sempre no mesmo trecho, e as pessoas ao redor repetiam gestos idênticos, como se estivessem presas em pequenos ciclos. Foi então que ela sentiu o puxão, descrito como uma pressão súbita no peito, seguida da sensação de que o espaço estava se fechando ao redor do corpo. As luzes ficaram levemente mais frias, e o barulho constante do shopping começou a se dissolver em um ruído distante, artificial. Nada desapareceu de imediato, mas a certeza de que algo havia saído do lugar se instalou de forma definitiva. Ao tentar sair, percebeu que todas as placas de sinalização apontavam para direções contraditórias. Escadas rolantes levavam para os mesmos andares, elevadores retornavam ao ponto de partida, e corredores pareciam se alongar conforme ela caminhava. As vitrines exibiam produtos familiares, mas com preços e marcas alterados, como se fossem versões incompletas do que deveria existir. O celular ainda funcionava, porém mostrava notificações de dias futuros, mensagens que ela lembrava de nunca ter enviado ou recebido. O puxão voltou, agora mais intenso, acompanhado de uma vertigem que fez o chão parecer flexível. Pessoas começaram a parar no meio do caminho, olhando para ela com atenção exagerada, como se finalmente tivessem percebido sua presença naquele espaço errado. Essas pessoas começaram a se aproximar lentamente. Ao chegar mais perto, ela percebeu que algumas tinham traços semelhantes aos seus, pequenos detalhes no rosto, no jeito de andar, no tom de voz. Uma delas finalmente falou, afirmando que aquele shopping não era apenas um centro comercial, mas um ponto de convergência, construído sobre várias realidades quase idênticas. Segundo ela, locais grandes demais, cheios de estímulos e distrações, facilitavam um puxão de consciências quando linhas de realidade começavam a se sobrepor. Cada loja, cada corredor, funcionava como uma escolha diferente. Algumas pessoas conseguiam sair sem perceber a troca. Outras ficavam presas ali, circulando indefinidamente. Enquanto ouvia isso, a sensação de estar sendo observada por todos os lados aumentava, como se o próprio prédio estivesse consciente. O ambiente começou a falhar de forma evidente. Lojas perderam profundidade, vitrines se tornaram superfícies opacas, e o teto pareceu subir indefinidamente, desaparecendo em uma névoa branca. Vozes ecoaram pelos alto-falantes, anunciando nomes que se misturavam, repetindo datas, horários e escolhas que ela lembrava vagamente. Portas de acesso começaram a surgir em locais impossíveis, algumas levando para ruas conhecidas, outras para ambientes totalmente desconhecidos. Cada porta emitia uma sensação diferente, como se representasse uma versão específica da realidade. O puxão se dividiu em várias direções ao mesmo tempo, criando a sensação de que seu corpo e sua identidade estavam sendo esticados além do limite suportável. O retorno aconteceu sem transição clara. Ela estava sentada em um banco do shopping, com sacolas ao lado, como se tivesse apenas se cansado. Pessoas caminhavam normalmente, a música ambiente seguia outra playlist, e nada parecia fora do lugar. No entanto, algo estava errado. O tempo parecia ligeiramente adiantado, e algumas lojas que ela lembrava de ter visto não existiam mais. Nos dias seguintes, começou a notar mudanças sutis, lembranças que ninguém compartilhava, escolhas que pareciam não ter sido feitas conscientemente, e uma sensação constante de deslocamento em lugares muito cheios. Sempre que entrava em ambientes grandes e fechados, sentia novamente a pressão no peito, como se aquele sistema ainda conseguisse localizá-la. O relato termina com um aviso inquietante. Ela afirma acreditar que lugares construídos para distrair e absorver atenção funcionam como pontos frágeis da realidade, onde as camadas se encostam sem que ninguém perceba. Segundo ela, nem todas as pessoas que entram nesses espaços saem exatamente da mesma realidade em que entraram.
Algumas trocas são tão sutis que passam despercebidas por toda uma vida. Ela diz que, até hoje, evita andar sem rumo em lugares assim, mantendo sempre um destino claro em mente. E finaliza afirmando que, se um dia você perceber que está andando em círculos em um lugar familiar, vendo as mesmas cenas repetidas vezes, talvez não seja distração. Talvez seja o momento exato em que outra realidade esteja tentando decidir onde você realmente pertence.